A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Hoje quero falar a respeito das instruções que os pais devem dar aos seus filhos. A gente conhece o capítulo de Provérbios, o 22 e o 6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e ainda quando estiver velho, não se desviará dele. Você nota que o escritor deste capítulo aqui, ele é um homem sábio, porque ele sabe que o que é ensinado com uma criança na sua infância, também ela carregará na fase adulta. Você notou como é de suma importância ensinar coisas boas na infância? Por quê? Porque quando estiver adulto, ele vai se lembrar, ela vai se lembrar de tudo aquilo que ela aprendeu na infância. Tudo aquilo que você ensina, o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seus netos, na fase da infância, eles carregarão isso na fase adulta. Por isso a gente deve tomar muito cuidado com o que ensinamos para as nossas crianças. Às vezes eu vejo pai e mãe, ao invés de estar tentando ensinar o filho no caminho de Deus, os princípios bíblicos, ensinando os filhos a estudar, a ser alguém quando estiverem adultos, a serem trabalhadores, né, a irem para a igreja. Mas os pais hoje em dia, meus irmãos, estão sendo influenciados pela mídia e pelo sistema mundano, pelo espírito do próprio anticristo, que você aprende coisas más pela televisão, pelos desenhos, por filmes, e pais ensinam mal os seus filhos. Já viu aqueles pais que falam para os seus próprios filhos: vai casar com quem quando crescer? Olha só as perguntas que os pais fazem aos seus filhos. Ao invés de estar ensinando eles a serem homens responsáveis, mulheres responsáveis, estão ensinando eles na idade da infância com quem vão namorar, com quem vão se casar. Esses tipos de coisas são coisas que eles vão decidir na fase adulta. Agora, na fase da infância da criança, deve-se ensinar a ela princípios bíblicos, deve-se ensinar para ela que ela deve procurar uma profissão, que ela deve estudar, que ela deve respeitar os mais velhos, deve tratar bem os idosos, que devem ser pessoas responsáveis, honestas. Mas hoje os pais, infelizmente, uma maioria deles, não está preocupado em ensinar o certo. Estão sendo levados pelas coisas que o mundo vai despejando na casa deles, através de rádio, televisão, através da internet. Então não se dão conta de todas as porcarias que estão aprendendo, ensinando os filhos na infância, eles vão carregar na fase adulta. Por isso que hoje em dia a gente vê muitos homens e mulheres arrogantes, egoístas, amantes de si mesmo, porque na sua infância eles foram mal ensinados. Não ensinaram a compartilhar, não ensinaram a ser generosos, não ensinaram a eles os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Honra o pai e a mãe para que prolongue seus dias na terra. A Bíblia já começa com 10 mandamentos, dizendo o que Deus queria dizer para que a humanidade vivesse. Hoje em dia, você, se te perguntassem o que você ensinou essa semana para o seu filho e para a sua filha, com todo carinho e respeito, uma pergunta, mas só para você pensar um pouco, se conscientizar. Você chegou a falar a respeito dos 10 mandamentos para os seus filhos? Chegou a dizer para ele como é importante respeitar os idosos, como é importante respeitar o pai e a mãe, respeitar os professores na sala de aula? Você, essa semana, tem instruído os seus filhos a escolherem uma profissão quando estiverem adultos, a ensinarem a eles que eles devem aprender um outro idioma? Então, tudo que a gente ensinar às nossas crianças na infância vai ser o que elas vão levar na fase adulta. A Bíblia mesmo diz: ensina um menino, que é uma criança, no caminho que deve andar, porque quando ele estiver velho ele não vai se desviar. Ou seja, quando você ensina uma criança alguma coisa, na fase adulta ela vai viver. Nunca se esqueça disso.